Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos começar o nosso estudo de funções matemáticas e trigonométricas no Excel. E dentro dessas funções, nós temos um grupo bastante especial que são as funções de arredondamento. Tá ok? A primeira delas aqui é o ABS. O ABS na realidade nem pode ser classificada como uma função de arredondamento, porque o ABS não arredonda. O que ele faz? Ele retorna o valor absoluto de um número, ou seja, ele traz um número sem o sinal de negativo, caso exista, tá ok? A função arred, sim, a função arred ela faz o arredondamento do número e vai manter uma quantidade de dígitos que você especificou. A função arredondar para baixo funciona de maneira similar ao arred, com a diferença de que ela sempre vai arredondar para baixo. A função arredondar para cima sempre vai arredondar para cima. E a função int e a função truncar, ambas retornam um número inteiro, tá? A diferença é que a função int ela vai arredondar para o número inteiro mais próximo, só que sempre para baixo, tá certo? E a função truncar não, a função truncar ela simplesmente vai remover a parte fracionária do número. Na prática tem diferença? Tem diferença. O int ele vai fazer diferença quando você quiser fazer a conversão de números negativos. Depois vamos fazer um exemplo e vocês vão conseguir ver isso na prática. Então vamos passar aqui para a nossa planilha, montei um exemplo bem simples de entender para que vocês consigam colocar em prática essas funções. Então montei uma tabela aqui. Na coluna A nós temos aqui alguns números com várias casas decimais, né? E eu vou usar aqui a função ABS para a gente entender o que ela faz. Então a sintaxe é a seguinte: igual ABS. Tá? E o único argumento que essa função solicita é um número que você quer trazer ao absoluto. Então, eu vou selecionar aqui esse primeiro valor, fecho parênteses e dou um Enter. Ok? Então, não mudou nada, né? Mudou sim. Na realidade, o que acontece? Se eu copiar aqui, você vai perceber que os números negativos, que inclusive eu destaquei aqui com a cor da fonte em vermelho, eles voltam aqui sem o sinal. Ok? Então a função ABS traz isso, é o valor absoluto daquele número. Na coluna C nós vamos utilizar a função arred. Então igual arred. E essa função ela necessita de dois parâmetros. O primeiro é o número que você quer arredondar e depois a quantidade de dígitos. Então eu vou pegar aqui esse primeiro valor na coluna A, coloco um ponto e vírgula e eu vou especificar quantos dígitos eu quero. Então eu quero 2 dígitos. Fecho parêntese, dou um Enter, então ele vai trazer ali para mim com a quantidade de dígitos que eu especifiquei. Então observa que dá uma diferença, né? Então no caso aqui, por exemplo, na linha 3, o valor original era menos 2,67876. Então aqui ele já arredondou para o mais próximo, tá? A função arred, ela sempre vai arredondar para o mais próximo. Agora a função arredondar para baixo, como é que faz? Igual arredondar ponto para ponto baixo. Tá? Eu vou selecionar o valor que eu quero arredondar e também vou especificar a quantidade de dígitos, no caso vou utilizar aqui o 2, ok? Então vou copiar aqui os valores, ou melhor as fórmulas, né? Então olha só a diferença, no arred aqui na linha 3 ele arredondou para menos 2,68 e o arredondar para baixo ele já trouxe para o valor um valor menor, né? Menos 2,67. Então ele está arredondando para baixo, como a gente já imaginava, né? Então arredondar para cima igual arredondar ponto para cima. Vou selecionar o valor, quantidade de dígitos, fecha. Então aqui mais uma vez a gente pode ver que ela funciona como a gente imaginava, né? E agora vamos para a função int. Função int é igual int. O único parâmetro é o número. Então eu vou pegar aqui o valor da coluna A. Fecho parêntese. Então ele me traz o valor inteiro. Então ele vai arredondar para o inteiro mais próximo para baixo. E o truncar? Truncar é bem similar ao int, tá? Igual truncar. Eu vou selecionar o valor e eu vou especificar a quantidade de dígitos. Então dessa vez eu vou querer aqui, eu vou colocar 0 dígitos, tá? Não quero nenhum dígito depois da vírgula. Então dou Enter aqui e copio o truncar. Bom, então aqui o que a gente pode perceber? Ó? Na linha 5,
a função int me retornou o valor menos 5. Observe que o valor original era menos 4,29876, tá? Então ele trouxe menos 5. E o truncar manteve o menos 4 ali. Então o truncar ele simplesmente removeu a parte fracionária. Enquanto o int ele arredondou para o número mais próximo para baixo. Tá, mas aqui ele trouxe menos 5, o valor original era menos 4. Só que quando a gente arredondar para baixo, e nós estamos tratando de número negativo, ele vai trazer aqui o menos 5 mesmo. Então vocês vão concordar que menos 5 é menor do que menos 4. Tá certo? Então por hoje é só, até a próxima aula.